Na paz de Yahshua, meus irmãos, hoje eu estou aqui para te apresentar o livro de Ruth. Esse é um livro de extrema importância para nós que queremos estar no grupo de vencedores e para nós que queremos herdar Yahushalã, nós precisamos entender primeiro o casamento de Yahshua. E para isso eu vou te apresentar o livro de Ruth. O livro de Ruth se encontra lá na primeira lei. A primeira lei é um espelho pós-Machia, não há nada de novo debaixo do sol. E aqui se comparamos o reino do Eterno. O reino do Eterno é como uma mulher que pegou fermento, colocou na farinha e dividiu em 3. Está registrado no livro de Lucas. E no livro de Ruth não é diferente. Nós temos 3 mulheres, representadas por 3 igrejas. O de Ruth narra a história de Noemi, narra a história de Orfa e narra a história de Ruth. Noemi é representada por Israel, Orfa representada pela igreja de Laodiceia e Ruth representada pela igreja de Filadélfia. A história narra a vida de Noemi. Noemi, ela era sogra de Ruth e Orfa. Ela era casada com Alimeleque. Em algumas bíblias pagãs tá Elimeleque, mas é Alimeleque, porque Alimeleque era um Yaldim. Em certo momento da história, eles migraram para a Europa, migraram para a Ásia e saíram de Israel, porque os Yaldim eram muito perseguidos. Até o nome eles tinham que trocar quando eles iam para a Europa, senão eles eram perseguidos. Só Adolf Hitler pegou mais de 6 milhões de judeu e colocou na câmara de gás. Então, Noemi e Alimeleque tinham ido para a Jordânia, para a terra de Moabe. Então lá, ela teve 2 filhos com o Alimeleque, com o Yaldim. Eles tiveram Malom e Quilom. Malom casou com Ruth, Quilom casou com Orfa. Certo momento da história, Malom e Quilom tinham morrido, Alimeleque também morreu. Então ficou a sogra e as 2 noras. E Ruth não abandonava a sogra de jeito nenhum, porque Ruth, ela era uma gentílica, nasceu lá na Europa, mas ela sempre adorou Noemi e o Deus de Noemi. Noemi chegou com as suas escrituras lá e com o seu conhecimento da lei de Yah e o nome verdadeiro. Ruth sempre, por mais que ela era uma gentílica, sempre adorou o Deus de Noemi. Orfa não. Orfa nem dava ouvidos para o Deus de Noemi. Tanto que quando o Quilom morreu, Orfa olhou para trás, voltou para suas origens, ficou na Europa. Ruth não. Ruth sempre ficou para onde Noemi ia. Ruth ia com ela. Ruth era companheira. Ruth não tinha mais compromisso com a sogra, mas Ruth sabia que aquilo era o caminho certo para ela. Porque ela estava esperando um Yaldim, ela estava esperando ser resgatada e ser comprada pelo Deus de Noemi. Então, certo dia da história, no ano jubileu, mais para frente eu vou estar abordando o que significa o ano jubileu, Noemi voltou para sua terra. Ela voltou para sua terra e com ela levou Ruth. Quando Noemi voltou para sua terra, Noemi voltou para a terra de onde Alimeleque tinha suas terras em Israel. Só que, como ele já tinha morrido, tinha ficado com o seu primo, ou era irmão, não vou me lembrar agora, o Boaz. Boaz é representado por Yahshua. Boaz era um Yaldim que tinha ficado permanecido em Israel. E quando Noemi foi para lá com Ruth, certo dia, Ruth era bem pobre. Tanto que é dito que a igreja de Filadélfia tem pouca força. E está escrito lá na primeira lei que se você é rico e se você tem plantações, quando você planta e você transporta as suas plantações, tudo que cair na estrada, não é para você juntar um milho, é para você deixar no chão, que vai vir os pobres e vão juntar para eles comer. Você não precisa. Então, os Yaldim respeitavam a lei do Eterno e deixavam os milho, deixavam todas as suas plantações no meio da pista, o que sobrava das colheitas, eles deixavam em suas terras ali e as pessoas iam ali e saqueavam. Mas o Eterno sempre ordenou isso aos Yaldim. Os Yaldim tinham muita terra. Então Ruth, no mês de Abib, no mês de Nissan, no mês da colheita da cevada, estava lá na terra de Boaz, colhendo alguns frutos no chão, algumas sementes no chão. E aí Boaz viu ela e chegou até ela, e Boaz se encantou, chamou Ruth para comer pão e para comer vinho. Uma analogia do Machia. Machia chamou a igreja, dividiu do pão do seu corpo e dividiu do vinho do seu sangue com a igreja. Então Boaz olha para Ruth e fala assim,
Nossa, você foi muito bem, você não foi pós outro. Você podia ir para os ricos, ir com os ricos e ir com os pobres, mas você veio até mim. Então, te darei o alimento, te darei o maná. Então, Ruth também se apaixonou por Boaz, então eles se casaram, aconteceu o casamento. Em que data, Celso? Na data na data da colheita da cevada. Tanto que depois que Ruth casou com Boaz, Ruth ela virou bisneta do rei Davi. Então permaneceu essa linhagem até chegar a Yaush, que logo depois de Davi veio Yaush. E o Eterno sempre protegeu o sangue dos Yaldim, porque você vê lá na escritura que o Eterno protege os Yaldim são abençoados, o brasileiro não é abençoado, mas o judeu ele é abençoado. Porque no sangue do judeu você tem o sangue de Adão. Então é um sangue puro. Então automaticamente eles são filhos leais e dignos. O Eterno tem compromisso com a espécie. Então por isso que nós temos que entender que é o Deus deles, que é o Deus que tem a verdade. Ruth, ela podia ter ficado com os deuses do seu nascimento e falar, se eu nasci aqui é porque o Eterno quer que eu acredite nos meus deuses, no Iés, no Deus do Senhor, que são os deuses da Europa. Mas não, ela sempre teve humildade para acreditar nos deuses de Noemi. Órfã não. Órfã, se você coloca o significado de órfã na internet, está escrito que significa nuca. Ela é uma tipologia da mulher de Ló, que olhou para trás, olhou para os seus deuses. Ela adorava os seus ídolos de pedra e madeira. Então, por mais que ela teve conhecimento na porta, para ela ter o conhecimento, o Eterno sempre esteve ali presente na vida de órfã, mas ela sempre rejeitou e permaneceu com seus deuses, virou para trás. Nem foi para Israel. Sabia que era um ano jubileu, que era um ano que o Eterno estava abençoando Israel, mas ela ainda assim virou para trás. Não quis seguir com Israel e com Ruth. E aí você vê que Boaz, o Yaldim, ele não casou com Noemi. Ele não casou com Israel. Não casou com os judeus. Yalcha não casou com os judeus. Yalcha não casou com os gentios que ficaram no mundo, com seus deuses. Não. Yalcha casou com Ruth. Porque Ruth foi após Israel. E ela foi para Israel com compromisso de que o Eterno estava preparando algo para ela. Tanto que é dito no livro de Ruth que Ruth se preparou e lavou as suas vestes para encontrar Boaz. Então a igreja, hoje, ela se encontra na posição de que ela está se lavando com o evangelho de Yaush para o casamento. São 7 anos que nós estamos se preparando para o arrebatamento. Então, o que acontece quando um noivo ele vem para uma noiva? O que ele dá antes de pedir em casamento? Ele dá uma aliança para a noiva. O que significa uma aliança de prata? Significa o seu compromisso. Aliança significa compromisso de que daqui a um tempo exato eu vou te pedir em casamento, porque eu já estou comprometido com você. Então o Mashiach, quando ele estava na terra e no dia 14 de Nissan, na Páscoa, ele deu do pão com a igreja e fez uma aliança com a igreja. Falou, olha, estou a partir desse momento fazendo uma aliança com vós, que agora vai ter o casamento. Encontro vocês nas bodas do Cordeiro para o casamento. Então, Ruth se casou com Boaz. Boaz é uma tipologia de Yaush. O Eterno não se encontra satisfeito até criar uma mulher digna, sem ruga, sem mácula, lavada, sem mancha para o seu filho. Yaush, desde o primeiro momento, queria ter uma esposa para ele, mas o Eterno falou, não. Você vai ver que as mulheres precisam ter o entendimento do maligno para depois... Yaush teve que ficar lá na glória 4.000 anos para depois ele vir na terra ser morto. E ainda assim ele não pôde se casar ainda. Ele fez uma promessa, entregou a aliança. E só depois, no tempo específico, o Eterno resgata uma mulher que sobe como a lua para o seu marido.
Então, assim como na Arca de Noé entra de dois em dois, marido e mulher, o Eterno fez Adão e fez Eva, porque o Eterno não se encontrava satisfeito até fazer uma mulher para Adão, mas Eva, o Eterno sabia que ela ia pecar, então precisava acontecer o teste, precisavam os dois serem conhecedores do bem e do mal, para renunciarem ao mal, e aí sim o Eterno encontrar uma mulher para o seu filho. Assim como na Arca de Noé entra marido e mulher, Yahushua também, quando nós subirmos no arrebatamento, nós vamos ver Yahushua se casando. Uma mulher está sendo preparada para o filho. Yahushua também é digno de ter uma mulher. Na terra ele não podia ter uma mulher. Os desgraçados vêm lá e vêm falar que ele teve relações com mulheres, com Maria Madalena. Isso aí, heresia, joga fora o que essa turma está falando, porque o casamento de Yahushua é lá na glória, porque Yahushua não pode se corromper com a carne. Mas o nosso corpo não é de carne. Nós estamos hoje nas vestimentas de Satanás. Nós estamos hoje com a pele do cordeiro, nos revestindo do maligno. Mas o nosso corpo original está lá na glória. Hoje nós estamos com a proteção de Yahushua. Mas o nosso corpo verdadeiro está lá na glória. E lá nós vamos subir para o casamento. Aí nós vamos ficar nas bodas do cordeiro. E aí vai acontecer o casamento de Ruth com Boaz, de Yahushua com a sua igreja, com a sua noiva, que aí vai subir sem ruga, e aí o Eterno vai desligar o pecado do conhecimento dos vencedores, e aí sim serão dignos de entrar em Al-Shalom, e aí o filho vai poder receber a sua mulher que tanto queria. Então as escrituras são lindas. O livro de Ruth, ele é um livro profético, ele narra a história de uma gentílica que recebeu a salvação. Não foi Israel que casou com Yahushua, não foi Orfa, foi Ruth. Ruth sempre adorou Israel. Tanto que em 2019 eu estava boiando lá na internet e do nada eu vi um vídeo do Eduardo. O Eduardo explicando que a lua era fiel testemunha do céu. E aí eu já tinha um pouco de entendimento que a terra era plana. E aí eu olhei aquilo, naquele primeiro momento eu chorei. Eu me choquei, apavorei. Eu chorei muito, porque eu vi que era tão simples, a verdade estava diante dos meus olhos todos os dias, mas eu nunca olhei para o céu e pedi ao eterno conhecimento. Então a gente estava vivendo no mundo, mas a partir do momento que Israel, um Yaldim, um judeu, trouxe o conhecimento para mim, eu jamais neguei. Porque o Eduardo mencionou o nome de Yal e em uns vídeos dele lá em 2019, eu nunca neguei. E ali eu estava estudando. E graças a Deus, conforme foi passando os anos, o Eterno veio me abençoando para que eu entenda e transmita o nome do Eterno hoje. Mas se eu, um gentil, não tivesse aceitado Israel, de repente hoje eu não teria esse conhecimento. Então é de extrema importância nós aceitarmos Israel, porque o Deus vem de Israel para que nós, gentios, venhamos até a salvação. Porque a salvação é para os gentios que se converteram. Terão judeus que se converteram, mas é mais para o gentil que vai se converter. Porque o povo teve que sair de Israel, então o povo foi nascendo fora de Israel. Mas o sangue e a vertente permanecem em nós. Por isso que somos filhos de Adão. E a Bíblia, até antes da vida do Mashiach, ela era tratada como Adão, o primeiro filho, e Adão, o filho que merece glória e mérito. Os profetas falavam sobre Adão. Todos queriam ser filho de Adão, porque Adão, ele era o pai da gurizada. Então, Yahushua, ele é o último Adão. Isso está registrado no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45 ao 46. Yahushua é o último Adão. Para você ter um entendimento mais exato do livro de Ruth, eu preciso que você entenda o que significa o ano jubileu, por que Noemi foi para o ano jubileu e quando se inicia o ano jubileu. Primeiro você tem que entender que o calendário judaico ele começa no 14 para o 15 de Nissan. No dia 15 de Nissan nós teremos permissão para ir para o paraíso. No dia 15 de Nissan o povo saiu do Egito e teve permissão para ir para a terra de prometida. No dia 15 de Nissan aconteceu o pecado de Adão. Então nós só entraremos no paraíso no dia 1. Nós não entraremos no paraíso no dia 5 nem no dia -10. Entraremos no paraíso no dia 1. E no paraíso, as folhas não estão secas, as folhas não estão ensolaradas, as folhas não estão congeladas, e sim floridas.
na primavera. O 14, o 15 de Nissan é na primavera. Ali que vai acontecer a abstinência de tempo, fim do tempo, e nós entraremos em Al Shalom para reinar na glória, com todo o paraíso florido para nós eternamente. Então não tem como fugir do dia 15 de Nissan. Está registrado no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 2, que o mês de Abib seria o princípio dos meses. E aí você vê o reinado de Davi. Davi separou em turnos 24 anciões para cuidar dos meses. Se você pega os meses, são 12 meses, 24 anciões, são um ancião para cada 15 dias. Lembrando que o mês tem 30 dias. Então um ancião vai cuidar de 15 em 15 dias. E no 8º turno de Abias, Isabel concebe João Batista. Lembrando que conceber não é dar à luz. Conceber é gerar dentro do ventre. Então aqui, Nissan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tamuz. Aqui em Tamuz, no mês de julho, Isabel, ela concebe João Batista. Então João Batista, ele nasce, aí você tem aqui 9 meses, João Batista vem nascer em Nissan, em Abib. E aí lá no 6º mês da gestação de Isabel, aqui em Shevat, Miriam tinha ido para junto de Isabel, porque elas eram primas, então elas estavam uma cuidando da outra. Miriam, mãe de Aush, recebeu o anjo mensageiro Gabriel, e falou: ó, você colocar o nome do filho de Aush. E aí Miriam, aqui no ano de Shevat, concebe Aush. E aí depois de 9 meses, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. De setembro para outubro, no mês de Tishri. O que significa Tishri? A festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos cai quase sempre no começo de outubro, mas às vezes pega o fim de setembro. Por isso que eu te registro que o Messias nasceu no dia 23 de setembro. Entre o dia 23 e o fim do mês de Tishri. Porque foi a época das tendas, é a época que é comemorado o tabernáculo, a festa dos tabernáculos. E Yahshua, ele é o tabernáculo de Yah. Assim como Adão. Adão também nasceu em Nissan, em Tishri. Adão também nasceu em Tishri, mas caiu em Nissan. Adão nasceu aqui, ó, na festa das tendas. E aí ele veio morrer aqui, ó, em Nissan. Por isso que Adão cai em Nissan. O nosso calendário se inicia do dia 1º de Adão no lago de fogo e enxofre. Por isso que se inicia em Nissan. O Mashiach, ele é o nosso tabernáculo, ele é o fim. Ele representa o templo de Yah, nasceu lá de setembro para outubro e veio morrer em abril. A diferença de João Batista para o Messias são 6 meses, que é o tempo de Tishri, Shesvá, Kisleu, Tevet, Shevá, Adar e Nissan. 6 meses é a diferença entre o Messias e João Batista. Então só depois de 6 meses de pregação de João Batista, Yahshua teve a permissão de pregar o seu evangelho. Mas ainda assim, eu não te expliquei o ano jubileu. Mas para eu te explicar o ano jubileu, você tinha que entender que começa em Abib e que o Messias, ele nasceu no mês de Tishri. Então, cravado isso, vamos para o ano jubileu. Está registrado lá no livro de Levítico, capítulo 25. 6 anos semeará a sua terra. No 7º descansarás, você e sua terra. Contarás de 7 em 7 anos. Após o ano 49, tomarás o ano 50 como ano jubileu. Ano da libertação. O jubileu significa, o título dessa parte nas escrituras é o ano do resgate. Então, o Mashiach tem que vir no ano do resgate, no ano 6000, que é no ano de 2030 para 2031. E aí ele vem e completa a profecia de 6.000 anos. Mas ele busca sua igreja 7 anos antes. Em 2024 para 2025 acontece o arrebatamento. Porque o arrebatamento tem que acontecer uma semana antes
da semana de número 70, a semana de Daniel, a semana da tribulação, onde no meio da semana o anticristo vai se voltar contra as nações e mostrar suas garras. Aí você conta, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Você tem 6 dias que você pode plantar e no sétimo não. No sétimo você só vai comer da sua terra. É o Shabat, é o sábado. Você não pode plantar na sua terra nem colher. Tem que descansar, tu e teu servo, e comer e viver pela fé. E depois de 49 anos, em um Shabat, no ano que você acabou de viver pela fé, o 8º ano, que seria o ano jubileu, você vai ter que guardar também. Então, o 8 representa o ano jubileu. Depois do 49, depois que você guarda um ano, você também vai... No ano jubileu você vai ter que guardar. Por isso que o Eterno fala assim, ó. Então Yahweh abençoará a colheita do ano 6 para que o der fruto durante 3 anos. E aí no ano 7, que é o Shabat, você não vai poder colher, não vai poder plantar. No ano 8, é o ano jubileu, que é representado pelo número do Eterno. Você vai ter que viver pela fé, você não vai poder nem plantar, nem colher, vai ter que viver pela a plantação lá do dia 6. E aí no dia 9, você vai ter a permissão de plantar novamente. Aí você planta novamente, ainda no ano 9 você vai comer a plantação antiga e na metade para o fim do ano 9, a sua colheita renova e você tem os frutos novamente. Se você ler o livro de Levítico, capítulo 25, você vai entender isso. Mas o que o Eterno está querendo dizer? Que você vai ter que viver 3 anos pela fé e que os frutos, se você viver pela fé, o Eterno vai te dar no dia 6 frutos por 3 anos. Aí você vai poder resguardar um ano, o Shabat, resguardar o ano jubileu, que é de 50 em 50 anos, e aí no outro ano você vai poder plantar, e aí sim você vai começar lá no fim do ano, retirar suas colheitas, e aí sim tudo retorna ao Pai no 9, mas o 8 é o ano jubileu. No ano 8 semearás e viverá pela fé. Comerás a colheita velha até o ano 9 até o ano 9 e vir a nova colheita. Aí aparece aqui, o comprador, ano 50, porque jubileu é santo, tornarei cada um a sua terra. Então no ano jubileu, os judeus podiam voltar para a sua terra. Eles, vou ler aqui para você entender antes de eu explicar aqui. Caso empobreceste e não tiver a quantia para readquirir sua posse, o seu irmão o resgatará. Durante um ano inteiro, será lícito o seu resgate, será lícito voltar para sua terra. Por isso que Noemi, depois, lá no ano jubileu, no dia 15 de Nissan, Ruth conheceu Boaz, mas lá no ano jubileu, elas tinham voltado para Israel, tanto que elas conheceram Boaz na festa na colheita da cevada, no ano jubileu, no ano do resgate. Por isso que Boaz olha para Ruth, Ruth falou assim, Ruth olha para Boaz e fala assim, agora você pode me resgatar, Boaz. E Boaz toma e resgata Ruth como sua esposa, como sua mulher. Então, é o ano do resgate, o ano jubileu, e no 15 de Nissan. Aí você, está escrito assim, comprando seu irmão a sua terra se você não tiver dinheiro, ou comprando o seu irmão, o próprio irmão, porque às vezes se vende por estar pobre, empobrecido, foi para o mundo, gastou tudo que tinha, veio para o irmão para servir o irmão mais rico, não tomará juros algum do seu irmão, e nem tomará seu irmão como escravo, e sim viverás com seu irmão, pois o soberano Yahweh é o Deus que liberta. Yahweh, ele é o nosso Criador, então jamais os nossos irmãos vão tomar nós como escravos. Se Yahweh vai nos comprar lá no céu, nós não vamos ser escravos. Nós vamos prestar toda a honra, toda a glória, reverência, mas seremos irmãos. Herdaremos um reino com coroa, porque a terra é nossa, dos nossos irmãos, dos nossos pais. Porque no ano jubileu nós retornamos à terra de nossos pais. Nós fomos comprados de volta. É dito que o Mashiach nos comprou de volta. No livro de João, 1 João capítulo 19, versículo 30, Yahweh tomou vinagre e disse, está consumado. Inclinando a cabeça, pediu redenção. Ué, como um Deus vai pedir redenção? Ele vai pedir redenção para quem? Yahweh é homem. Então, livro de João, de Alhana, aquele quarto evangelho da igreja católica, tu arranca fora, onde diz
que Yahshua é Deus e o Deus é o Verbo e o Verbo é Deus. Arranca fora isso aí. Yahshua é homem, está registrado pelo apóstolo Shaul, livro de Timóteo, e todos os outros livros mostram que Yahshua é 100% homem. Então, Yahshua, ele se rendeu, pediu redenção a Yah. Yah é a cabeça de Yahshua. E Yahshua é a cabeça da igreja. A igreja é o corpo de Yahshua. Então, como Deus vai pedir redenção? Ele não era Deus. Ele era filho do Altíssimo. Ele não podia dizer que ele era nem filho do Altíssimo quando ele estava aqui. Ele era filho de Adão. Por isso que Adão era reverenciado na primeira lei. A gente tem que dar glórias, porque Adão, ele é o pai da gurizada. Então, no primeiro evangelho, é representado pela queda de Adão. Por isso que temos que contar o nosso calendário pela queda de Adão. E se a gente conta pela queda de Adão, o filho vem no ano 6001 exato. Porque o ano 0 a gente não conta. O ano 14 de Nissan, no dia 14 de Nissan, a gente não conta como dia 1º. No dia da Páscoa, não. É contado somente no dia 15 de Nissan como dia 1º. Então o dia 0 também não conta. Por isso que Yahshua vem no ano 6001, completando a profecia, e no ano 2030 para 2031. O salário do pecado é a morte. Somos escravos do pecado. E Yahshua nos comprou. Está registrado no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 20. Vós não somos donos de seus próprios corpos. Livro de Coríntios 6, 19. Fomos comprados por alto valor e preço e pagos. E Yahshua comprou a nossa liberdade e com seu sangue perdoou nossos pecados. Colossenses capítulo 1, versículo 14. Hebreus 10, 29. Yahweh foi desprezado como uma coisa sem valor. Ano jubileu, ano 50. Yahweh és digno de desatar os seus, porque este foi morto com o seu sangue, nos compraste. Para Yahweh, de toda tribo, língua e nação. Revelação 5, versículo 9. 1 Pedro 18 a 19. Não fostes comprado com dinheiro deste mundo. E o preço da verdade foi o sangue de Yahshua, o cordeiro sacrificado. Está registrado no livro de Pedro. Então, o ano jubileu, ele é o ano da redenção. Ele é o ano que a gente vai ser comprado para Yahshua novamente. Vai ser comprado para o eterno. Yahshua é o caminho para o eterno, para Yahweh. Então, ele vem nos resgatar 7 anos antes da semana de número 70. Hoje, a partir de 2017, entramos na semana de número 69. 69 de 2017 até 2024. Em 2024 a gente entra na semana de número 70. A semana de número 70 dura de 2024 até 2031, fechando as 70 semanas. A profecia de Daniel. Daí o filho vem vem lá no Armagedon, depois com a igreja nas nuvens, e aí sim, fecha o lago de fogo e enxofre. Mas isso lá em 2031, e 7 anos antes, acontece o arrebatamento da cevada, o arrebatamento das primícias, porque as primícias são arrebatadas antes como premissas, como um grupo de vencedores, e aí sim, o trigo é largado na tribulação, e aí sim o Eterno vai recolhendo o trigo conforme o trigo vai negando o reino de Satanás, e aí sim o joio vai sendo queimado na tribulação. Shalom, fique na paz de Yahshua. O livro de Ruth é o livro profético. Não deixe de ler as escrituras. Fique na paz.